Esta é a história do dia. Qual a importância de um gasoduto no conflito com a Rússia? Die Lage ist heute eine grundlegend andere. Müssen wir angesichts der jüngsten Entwicklung diese Lage auch neu bewerten, übrigens auch im Hinblick auf Nord Stream 2. Olaf Scholz, o chanceler alemão, anuncia que suspende a certificação do Nord Stream 2, um novo gasoduto de mais de 10 mil milhões de euros que liga a Rússia à Alemanha. A 7 de fevereiro, em Washington, ao lado do chanceler Scholz, o presidente Joe Biden deixava o aviso: se militares russos entrarem na Ucrânia, o Nord Stream não avança. If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again. Then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. O Nord Stream fica suspenso. Esta decisão vai ou não doer em Moscovo? Qual é a importância do gás neste conflito entre a Europa, os Estados Unidos e a Rússia? Esta é a história do dia. Hoje vou conversar com o especialista em energia e presidente da Endesa, Nuno Ribeiro da Silva, sobre a força que um gasoduto pode ter na tentativa de travar Vladimir Putin. Nuno Ribeiro da Silva, bem-vindo. Obrigado. Devido a este conflito na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia, quando estivermos a fazer o jantar, vamos estar a pagar mais? Vamos pagar mais pelo gás ou pela panela feita na Alemanha ou pelas duas coisas? Pelas duas coisas. Aliás, já estamos a pagar, porque todo este quadro de tensão tem sido um dos fatores por pressão nos preços do mercado internacional do gás. Depois, se a panela já foi feita com alumínio desde que os preços da energia começaram a subir a partir de meados do ano passado, então também pagamos mais pela panela, porque o alumínio produz-se essencialmente com recurso à eletricidade e os preços do gás têm estado a pressionar a eletricidade. Because of Russia's actions, we've worked with Germany to ensure Nord Stream 2 will not, as I promised, move forward. E afinal de contas, o que é isto do Nord Stream 2? O Nord Stream 2 é um gasoduto que custou cerca de mais de 11 mil milhões de euros e que, pelo Mar Báltico, portanto, evitando o atravessar fronteiras e territórios como o da Ucrânia e da Bielorrússia, nomeadamente, vai pelo mar. Foi inspirado na ideia de, por um lado, reforçar, digamos, os canais de fluxo de gás da Rússia, em particular para a Alemanha, mas também depois a ser, em parte, distribuído pelos países do norte e centro da Europa, e para além de ser um reforço dos canais de abastecimento à Europa Central, Alemanha e países ao norte, ser uma forma de fazer algum curto-circuito ou pelo menos alguma diminuição da dependência da travessia dos gasodutos atuais que vêm pelo território da Ucrânia e pelo território bielorrusso. O que obriga a pagar taxa. Exatamente. Portanto, aqui já houve um certo calculismo. Aliás, não é a primeira vez que há uma grande tensão com recurso ao uso da arma do gás, digamos, entre a Rússia e a Ucrânia, o que levou há cerca de 10 anos a União Europeia, inclusive os russos quiseram aumentar o preço do gás e diminuir a portagem, digamos, que pagavam à Ucrânia. Isso levou a uma subida do gás na Ucrânia muito dependente do gás russo. Levou uma subida dramática na altura e apanhou uma época muito fria. Foi em pleno inverno. Foi em pleno inverno, exatamente. E a União Europeia ajudou a Ucrânia a pagar essa fatura mais elevada. Mas, sobretudo, os russos, com a forma como veem a Ucrânia, não estarem interessados, em particular a partir do momento em que a Ucrânia declarou uma posição de se virar para o Ocidente e não para leste,
quiseram diminuir o uso desse gasoduto como uma ferramenta política por parte também dos ucranianos, e daí todo o gás, se podemos usar essa expressão, foi posto na construção do chamado Nord Stream 2, que é o gasoduto do Báltico. Ainda não está em funcionamento, mas quando a torneira for aberta, o débito será mais ou menos o dobro daquele que tem o Nord Stream 1? Sim. Duplicará a capacidade de fluxo de gás da Rússia para o Ocidente. Ursula von der Leyen, a Presidente da Comissão Europeia, reconheceu que a Europa está demasiado dependente do gás. Because this crisis shows that Europe is still too dependent on Russian gas. We have to diversify our supplies and we have to go to reliable suppliers. Nuno Ribeiro da Silva, quão dependente do gás está a Europa? Cerca de 1/3 no total. Claro que, como dizia, depende das geografias. Por exemplo, nós na Península Ibérica, diretamente não temos uma dependência de todo do gás russo. Agora, os países de confluência, como a Polónia, como a Alemanha, depois a própria Dinamarca, os Países Baixos, a Bélgica, a França, têm uma dependência, uns mais, outros menos, nomeadamente, claro, muito mais a Polónia e a Alemanha do que inclusivamente já países mais ocidentais como a França, mas a dependência é sensível e no total o gás russo tem representado cerca de 1/3 do total do consumo do gás na Europa. Na Alemanha a dependência é superior, é maior, porque a Alemanha quer avançar, por causa das alterações climáticas, quer avançar por outras soluções e está muito dependente do gás, é isso? Certo, está muito dependente do gás. A Alemanha, em termos do seu sistema elétrico, e realmente a grande parte do gás vai para queimar nas centrais chamadas de ciclo combinado que produzem eletricidade, a Alemanha tem um calcanhar daqueles muito histórico, mas muito pesado em termos de emissões, que é o facto de, em cerca de 1/4 da produção de eletricidade, ela ser ainda feita com base em carvão. E em carvão de má qualidade, a chamada lignite, que é um carvão pobre e com um maior teor de enxofre e de emissão de partículas. Portanto, a Alemanha, para acelerar o seu processo de descarbonização, efetivamente tem que ter alternativas e trata-se, de facto, de um grande investimento, porque é uma grande potência a substituir das suas centrais, que tradicionalmente a funcionar a carvão, em particular a lignite, para combustíveis mais limpos, como é o gás natural, no quadro do misto de geração de eletricidade. Este gasoduto é da Gazprom, que é uma empresa russa muito, muito poderosa, para onde recentemente foi trabalhar um senhor chamado Gerhard Schröder, que se calhar os mais novos não sabem quem é, mas foi o homem que antecedeu Angela Merkel na chefia do governo alemão. A Alemanha tem tratado toda esta situação com pinças. É uma afirmação muito forte dizer que Berlim está nas mãos de Moscou por causa do gás? Eu diria que é muito forte, no sentido em que a Alemanha tem músculo e argumentos para não ficar só pendurada, digamos, nesse cordão umbilical. Agora, certo que é um enorme desconforto para a Alemanha e uma vulnerabilidade sensível, que não é nada negligenciável. E repare-se, sobretudo, quando também a Alemanha, pelos compromissos políticos da coligação no poder, entendeu acelerar o seu processo, cumprir, aliás, o calendário que estava previsto, o seu processo de desativação de centrais eletronucleares, portanto, mais teve que recorrer ou mais tem disposição ao uso do gás natural, nomeadamente para fins de produção de geração de eletricidade, e nesse sentido, de facto, a Alemanha é muito sensível a esta geoestratégia do gás e, em particular, à sua relação com a Rússia. No arranque deste episódio, ouvimos Joe Biden em Washington, ao lado do chanceler alemão, prometer que, em caso de invasão russa da Ucrânia, o Nord Stream 2 ficaria suspenso. A jornalista que está na conferência de imprensa até pergunta, mas como é que vai fazer isso se a Alemanha é soberana? How will you do that exactly?
since the project and control of the project is within Germany's control? We will, I promise you, we'll be able to do it. E Joe Biden responde que eu vou tratar do assunto. Ora, os norte-americanos não querem a Europa tão dependente da Rússia ou também têm muito gás para vender à Europa? Não, sobretudo, acredito que não quererem tão dependente da Rússia. Repare-se que quando ainda não estávamos num mercado tão esticado, digamos, tão tenso e com tanto stress por parte, nomeadamente da Europa, na compra de gás natural, não só à Rússia, mas ao mundo, já quer o anterior presidente americano e mesmo o presidente Obama nunca acharam, passa a expressão, graça nenhuma à construção deste pipeline. Portanto, é um tema que sempre foi visto pelos Estados Unidos como uma fragilidade que, em particular a Alemanha, mas a Europa, sobretudo a Europa Central, ganharia relativamente à Rússia com a construção desta infraestrutura, e mais isso propriamente, digamos, do que fazer contas a que a operação deste gasoduto limitaria ou diminuiria o interesse da Europa pela importação de gás natural liquefeito dos Estados Unidos, do shale gas. Quando esta terça-feira foi conhecida a decisão de Berlim, Dmitry Medvedev, o antigo presidente, antigo primeiro-ministro, foi trocando com Putin neste cargo e agora é vice-presidente do Conselho de Segurança russo, escreveu no Twitter que a Europa em breve vai pagar cerca de 2.000 euros por cada 1.000 metros cúbicos de gás, agora paga cerca de 900, é isso? É possível vermos um aumento destes? Bom, o Sr. Medvedev é uma pessoa que é conhecida por ser um bocadinho fanfarrão. E tem um significado que é um alto dignatário da Federação Russa, de uma forma frontal e com enorme desfaçatez, assumir que o gás é uma arma. Coisa que, na tradição dos mercados energéticos, nomeadamente do petróleo e do gás, sempre houve, mesmo em zonas de conflito e mesmo em zonas de tensão, sempre houve um honrar de contratos que estavam estabelecidos e em vigor. Portanto, por um lado, isto é um aspecto importante de significado político e, inclusivamente, para fazer pensar a Europa em voltar a ter preocupações com a sua autonomia energética ou a trabalhar no sentido de uma crescente autonomia energética. Por outro lado, quando ele diz, bem, não há Nord Stream 2, vão pagar o gás com língua de palmo, não é pelo facto de haver ou não o Nord Stream 2, porque o Nord Stream 2, neste momento, não está a funcionar. O que pode estar por trás que a Rússia estaria disponível a ir apertando a torneira dos outros gasodutos que estão em operação. Esta suspensão do Nord Stream 2 faz moça em Moscovo, quando se pode virar para o Oriente, para a China, tem muito por onde escoar o gás. Isto pode realmente fazer moça? Faz moça. Aliás, independentemente de alternativas de mercados, nomeadamente virando-se para o Oriente e em particular para a China, que já hoje recebe quantidades significativas de gás russo, se calhar a China é mais cuidadosa nestas coisas. Mas faz moça e é um ponto que é bom não esquecermos. Nós vemos isto no Ocidente. A Rússia tem a faca e o queijo na mão porque é um grande produtor mundial de petróleo, é um grande produtor mundial de gás natural. Atenção, também ao reverso da medalha, ou seja, a Federação Russa tem, e em particular as receitas do Estado russo, têm uma dependência muitíssimo grande da venda de petróleo e gás. Portanto, é evidente que a Rússia pode ter na despensa uma boa quantidade de rublos e de dólares, mas isso não dura sempre. Voltemos aos nossos fogões. Aqui no extremo ocidental da Europa, em Portugal, o que se passa no outro lado, no leste, vai ter obviamente consequências. Devemos preparar-nos para isso.
tem algumas consequências. Eu diria sim, não. Não no sentido em que nós utilizamos, esporadicamente recorreríamos a uma compra de gás russo, sejamos nós ou a Espanha. Sim, no sentido em que uma situação de tensão como esta enerva o mercado mundial do gás natural. Ao chegar menos gás por tubo, os países viram-se para comprar gás por barco, que é, sobretudo, a forma como nós nos aprovisionamos, quer em Espanha, quer em Portugal. E com mais procura? Exatamente. E, portanto, aí vai pôr mais uma acha na fogueira, no sentido de pressionar os preços em alta. De qualquer forma, nós temos estado a receber, e com uma operação muito intensa pelo terminal de Sines, temos estado a receber gás dos Estados Unidos, da Nigéria, da Argélia. Já agora também lembrar que houve aqui um outro detalhe que veio ainda pôr mais tensão no que respeita à situação na Europa, e essa toca-nos mais diretamente, que foi a suspensão das relações entre a Argélia e Marrocos, que levou os argelinos a deixarem de usar o chamado gasoduto do Magreb. Portanto, esta situação também não tem ajudado, mas em boa hora fizemos o terminal em Sines e, portanto, isso, enfim, dá-nos uma outra flexibilidade em termos de podermos recorrer a outras zonas de produção e de exportação de gás natural, que entra sob a forma de barco em Sines. Muito obrigado, Nuno Ribeiro da Silva. Muito obrigado. Esta quarta-feira vamos continuar a acompanhar ao minuto a situação na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia, quer no site, quer na Rádio Observador. A Europa e os Estados Unidos respondem com sanções aos avanços de Moscovo. No texto da jornalista Marta Leite Ferreira, explicamos que sanções são estas e quem são os alvos. Ainda em destaque, esta quarta-feira, Benfica-Ajax no Estádio da Luz, primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Jogo que vamos transmitir em direto na Rádio Observador e seguir ao minuto em observador.pt. Esta foi a história do dia. A música do genérico é do João Ribeiro, a sonoplastia da Beatriz Martel Garcia. Eu sou Ricardo Conceição. Até amanhã.